Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com vocês, agora e sempre, em nome de Jesus. Irmãos, hoje nessa mensagem a gente vai meditar um pouco sobre o privilégio de conhecer Deus. E aí obriga-se a se fazer uma pergunta, não é? Você, conhecemos Jesus? A frase "quem vê a mim, vê o Pai", significa que Jesus é a revelação final de Deus. Significa, meus irmãos, que Jesus é o próprio Deus. Deus se revelou aos homens através da história relatada ao longo de toda a Bíblia. Ele se revelou através dos profetas. E, finalmente, através de Jesus, que é o próprio Deus que se fez homem, para que ele pudesse habitar entre nós. Essa frase, "quem vê a mim, vê ao Pai", ela foi dita pelo próprio Jesus, quando um de seus discípulos, vocês conhecem a história, quando um de seus discípulos lhe pediu que ele lhe mostrasse o Pai. E a resposta de Jesus: "Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai?" Aqui nessa fala de Jesus, a gente nota uma certa indignação, de Jesus. "Estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem? Hein, Filipe? Ô, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E como é que tu me pede para te mostrar o Pai?" Isso está lá em João capítulo 14, versículo 9. Era incrível, meus irmãos, como aqueles homens, depois de andarem com Jesus durante 3 anos, depois de terem ouvido tudo o que ele lhes disse, tudo o que ele lhes ensinou, ter ouvido todos os ensinamentos de Jesus, depois de terem presenciado tantas maravilhas feitas por ele, ainda não tinham entendido nada. Ainda estavam com os ouvidos espirituais tampados, com o coração endurecido e com os olhos vendados. Ainda não sabiam quem, na verdade, era Jesus. E nós, meus irmãos, conhecemos Jesus? Já sabemos que Jesus é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós? Conhecemos e reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida, como nosso único e suficiente Salvador? Numa outra ocasião, no mesmo Evangelho de João, Jesus também já havia ensinado esta mesma verdade, quando disse, antes disso, ele disse lá no capítulo 12 de João, versículo 45, ele disse: "Quem vê a mim, vê aquele que me enviou." Então, por que Jesus disse: "Quem vê a mim, vê ao Pai"? Um dia antes de ser traído, de ser preso e de ser morto, Jesus levou uma palavra de conforto aos seus discípulos. Ele ensinou a eles que eles não deveriam ficar perturbados, tristes ou decepcionados. Por quê? Porque ele estaria indo para o Pai, mas com uma missão: a missão de preparar um lugar para eles na sua casa.
Na casa do meu pai há muitas moradas, e certamente teria lugar para todos na casa do Pai. Então ele disse a eles, lá em João capítulo 14, versículos 1 e 2, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Oh, glória! Tomé disse que não sabia para onde Jesus estaria indo. Então, como eles poderiam saber o caminho? Foi aí, então, que Jesus lhe deu uma resposta que repercute até os dias de hoje entre nós todos. Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. No capítulo 14, versículo 6 de João. Mas por que Jesus não falou que ninguém vai ao Pai, senão por mim? Porque Ele e o Pai são o mesmo Deus. Então, quem vem a Ele é o mesmo que ir ao Pai. Por isso, ninguém vem ao Pai, senão através de Jesus Cristo. Ainda mais, amados irmãos, ainda mais, Jesus declara aquilo que gera a nossa expectativa, a promessa aguardada fervorosamente por todos aqueles que entregaram suas vidas a Ele. Essa promessa que está prestes a se cumprir, que Ele virá nos levar para Ele mesmo. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, versículo 3. Então, irmãos, todos esses pedidos, todos esses questionamentos, toda a insegurança em que se encontravam os discípulos do ministério de Jesus diante da iminência da sua partida, mostravam, que eles não haviam compreendido completamente qual seria, na verdade, a missão que o Pai havia dado ao Senhor Jesus. E isso era uma coisa comum entre todos os discípulos em certas ocasiões. Assim como Tomé havia afirmado desconhecer o caminho, Filipe também afirmou que ainda não tinha visto o Pai. Então, ao pedir para ver o Pai, Filipe não estava negando a espiritualidade e a invisibilidade de Deus, mas na verdade ele estava querendo presenciar uma teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação de Deus e de sua glória, ao passo que até agora ele vira apenas um homem, aparentemente, nada de extraordinário. Ele queria ver uma manifestação do próprio Deus, assim como havia acontecido anteriormente em algumas ocasiões do Antigo Testamento, como com Moisés, por exemplo, com Josué, com Elias, com Samuel. Então a grande questão é que até aquele ponto, os discípulos não tinham entendido que o privilégio que fora dado a eles de andar lado a lado com Jesus
era muito maior do que o privilégio desfrutado por qualquer homem lá da antiga dispensação, do Antigo Testamento. Independentemente de quão extraordinária tenha sido aquela experiência com eles, estar com o próprio Deus, andar com Ele, tocar nele, ouvir todas as suas palavras, presenciar todos aqueles milagres e todas as maravilhas, falar com Ele, olhar nos seus olhos, ser abraçado por Ele, poder abraçá-lo também. Eles estavam frente a frente com o Verbo que se fez carne. Estavam frente a frente com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com aquele em quem se cumprem as Escrituras. Mas ainda não tinham entendido plenamente o que isto significava. E é justamente neste contexto em que Jesus declara: quem vê a mim, vê o Pai. Diante do pedido de Filipe, a resposta de Jesus foi em forma de uma pergunta bem objetiva. Eu estou com vocês há tanto tempo e, no entanto, você não aprendeu a me conhecer, Filipe. João, capítulo 14, versículo 9, acabamos de ler. Com essa pergunta, Jesus estava apontando para o fato de que, durante todo aquele tempo em que estiveram juntos, aproximadamente 3 anos, a verdade que havia ficado mais clara em seu ministério é a de que ele, Jesus, o unigênito Filho do Pai, veio ao mundo revelar o próprio Pai, tanto através de suas palavras como através de suas obras. A Bíblia é muito clara ao dizer que jamais ninguém viu a Deus, mas o Filho unigênito que está junto do Pai é quem o revelou aos homens. João capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Paulo explica muito bem o significado da frase "quem vê a mim, vê o Pai", dita por Jesus quando Paulo escreve que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Além disso, é importante entender que com essa frase, Jesus não está reivindicando ser a mesma pessoa que o Pai. Ao contrário, ele está afirmando ser um em essência com o Pai. Isto é, ser plenamente Deus. É por isso que somente Ele pode revelar o Deus invisível e dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Na sequência do texto, o próprio Jesus deixa este conceito muito claro, quando diz que Ele está no Pai e o Pai está nele, e que o próprio Pai age por meio de suas palavras. Em João capítulo 14, versículos 10 e 11. Em outra passagem, Jesus também disse: eu e o Pai somos um, lá no capítulo 10, versículo 30 de João. Portanto, meus irmãos, a frase "quem vê a mim, vê o Pai" não possui um caráter físico,
mas é um caráter espiritual. Ou seja, o Senhor estava dizendo aos seus discípulos que pela fé o Pai pode ser visto no Filho. Isso também significa que quem não olhar para o Filho como Deus unigênito jamais poderá ver o Pai e compreender a revelação da obra da redenção. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que você possa olhar para Jesus. Porque ao olhar para Jesus, estará olhando para o Pai. Ele e o Pai são um. A essência espiritual de Deus. Será que nós estamos olhando para Jesus enquanto caminhamos? Será que temos bem visível no nosso andar nesta vida, diante de nós, a Jesus e somente Jesus? Porque se deixarmos de olhar para Jesus, acabaremos por nos perder no caminho. Ele deve ser o centro da nossa vida. Ele deve ser a pessoa mais importante a quem devemos todas as coisas. Dependemos exclusivamente dele para todas as coisas. Eu disse todas as coisas. Só respiramos porque ele permite. Só acordamos todas as manhãs porque ele permite. E estamos neste mundo porque ele permitiu. Só existimos porque assim foi a sua vontade. Recebemos esse dom maravilhoso que é a nossa vida, porque ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Somos salvos pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua graça, não porque tenhamos merecido coisa alguma. Não merecemos nada. Pregue isso, meu irmão, pregue isso, minha irmã. Jesus é o caminho. Muitos dizem, Jesus é o caminho. Muitos dizem, todos os caminhos levam a Deus. É mentira de Satanás. Jesus é o único caminho. Não tem santo, nem santa, nem pai de santo, nem mãe de santo, que possa nos aproximar e nos fazer chegar até ao Pai. Então, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que tenhamos sabedoria e discernimento para que não sejamos enganados por doutrina que tem aparência de serem santas, mas que na verdade são doutrinas de demônios enganadores. Jesus está vindo nos buscar muito em breve. Que possamos guardar, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos guardar aquilo que já temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Amém.